Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta. De quem você é? A quem você pertence? Quem é o teu dono? Que é isso? De quem eu sou? Quem é meu dono? Pergunte a uma criança. A criança de 2, 3 anos. Você chega para ela e pergunte a ela: menino, de quem você é? A quem você pertence? Com certeza ela dirá: eu sou do meu pai ou eu sou da minha mãe. Ela tem o senso de pertencer. E nós que já somos adultos, você que já é marmanjo, você tem dono? Você tem esse senso de pertencer? Você pertence a alguém? Em Romanos capítulo 10, verso 9, a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma das condições para que o homem seja salvo é confessar que Jesus é o teu Senhor. É confessar que Jesus é o Senhor dele, que ele pertence a Jesus, que o seu dono, o seu proprietário é Jesus Cristo. Essa é a condição para que nós possamos ter a nossa salvação. Por que que a questão de pertencer é muito importante? Quando, por exemplo, o Brasil foi colonizado, eles foram colonizados pelos portugueses. Por isso que no Brasil se fala português. Nos países, maioria dos países latinos, o Peru, Bolívia, Chile, eles foram colonizados pela Espanha, por isso que eles falam espanhol. E muito dos costumes, muito da cultura do nosso Brasil é os costumes dos portugueses, porque os portugueses estabeleceram seus costumes. O rei de Portugal estabeleceu o costume de Portugal no Brasil. Por quê? Porque eles colonizaram, escravizaram o Brasil. Sim? Então, nós precisamos entender isso, a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Por que a necessidade de confessarmos que Jesus é o nosso Senhor? A necessidade de dizer que agora nós pertencemos a Jesus para que nós possamos ser salvos? Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, que tudo isso aconteceu. No Salmo 116, a palavra de Deus diz que os céus são os céus do Senhor. O céu pertence a Deus, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então a terra, Deus entregou a Adão e Eva. Deus disse: olha, cultivai, dominai a terra. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, ele entregou essa autoridade da terra a Satanás. Isso nós podemos ver lá em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus. Quando Satanás vem tentar a Jesus, ele mostra para Jesus, ele diz: olha, o reino e a glória deste mundo, isso tudo eu te darei, se diante de mim se prostrar e me adorar. Ele disse: todo o reino e a glória deste mundo a mim foi entregue. Quando que o reino e a glória deste mundo foi entregue a Satanás? Exatamente lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, a autoridade que Deus tinha dado ao homem, a partir do pecado, a partir da desobediência a Deus, ele entregou esta autoridade a Satanás. Por isso que a partir do momento que o homem pecou, o homem se tornou escravo do diabo, o homem se tornou escravo de Satanás. É como uma ilustração, diz que havia um mercado de escravo, e havia uma jovem ali que estava sendo vendida pelo seu senhor. E apareceu um homem ali no mercado, observando, e viu aquela jovem naquele mercado de escravo. Chegou até o seu senhor, combinou o preço e pagou uma grande fortuna por aquela mulher, por aquela jovem. E ele pegou aquela carta de alforria, aquela carta de propriedade, né, e chegou aquela jovem, entregou aquela carta àquela jovem e disse: olha, a partir de hoje você é uma mulher livre.
E aquela mulher viu admirada para aquele senhor e disse: o senhor pagou toda essa fortuna para me fazer livre? Sim. A partir de hoje você é uma mulher livre, você é uma pessoa livre. Diz que aquela jovem se prostrou diante daquele senhor e agradeceu muito, chorando de alegria, muito agradecida, agradeceu aquele homem e disse: olha, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Mas em gratidão por aquilo que o Senhor fez por mim, me dando a liberdade, eu lhe servirei por resto da minha vida. Foi isso que aconteceu conosco. Quando o homem pecou, nos tornamos escravo do pecado e de Satanás. E quando Jesus veio e morreu ali naquela cruz, entregou a sua vida, ele veio exatamente pagar o preço do nosso pecado. Ele veio para nos dar a carta de liberdade. Ele veio para nos comprar de volta. Ele veio para estabelecer o seu reino na nossa vida. Por isso que o texto que nós citamos em Romanos capítulo 10, ele diz que se nós queremos ser salvos, nós precisamos confessar que Jesus é o nosso Senhor. O que significa isso? Que quando o homem pecou, nós nos tornamos escravos de Satanás. E Jesus veio, foi lá no mercado de Satanás. Qual é o preço para me libertar o homem? Qual é o preço que foi estabelecido para mim fazer o homem livre? O preço já estava determinado. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Só a morte poderia libertar o pecador. Só o sangue poderia comprar o pecador de volta. Por isso que Jesus veio, ele se entregou ali na cruz e morreu pelo homem pecador. Ele morreu para comprar o pecador de volta. Então, por isso que a Bíblia diz, se você confessar que Jesus é o teu Senhor, e você crê que ele veio, morreu no teu lugar, morreu pelo teu pecado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Sim, por quê? Porque a partir do momento que Jesus morre ali na cruz do Calvário, ele estava comprando o nosso direito de ser livre. Ele estava pagando o preço pelo nosso pecado. Ele estava tomando a autoridade que foi entregue a Satanás. Ele estava nos devolvendo o direito de sermos livres. Mas só que não basta simplesmente você saber que alguém te comprou. Não basta saber que o preço da sua liberdade foi pago. Assim como aquele homem chegou até aquela mulher e disse: olha, a partir de hoje você é livre. A partir de hoje você tem a sua liberdade. Ela teve que tomar posse daquilo. Ela chegou, se prostrou diante do Senhor e disse: olha, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Ela reconheceu que o preço por ela foi pago. E ela agora era livre, mas ela decidiu dedicar a sua vida àquele homem, dedicar a sua vida àquele Senhor. Hoje ela não era mais uma escrava, como se diz, uma escrava por obrigação, mas por escolha. Era ela livre, mas ela preferiu servir ao seu Senhor. Assim aconteceu conosco. Jesus nos comprou. Jesus nos resgatou ali na cruz. Jesus nos fez livre. Mas em gratidão àquilo que Jesus fez por nós, nós o chamamos de Senhor. Ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. Nós servimos a ele por amor e por gratidão por aquilo que ele nos fez. Porque nós estávamos condenados. Nós éramos escravos do pecado e do diabo. Estávamos condenados a passar a nossa eternidade no inferno. E Jesus veio e pagou um alto preço por mim e por você e nos fez livre. Então, a partir do momento que você diz que Jesus é o teu Senhor, você muda de dono, você muda de reino, você muda, você sai do inferno e passa para o céu. Você sai das trevas e é transportado para a luz. Por quê? Porque a partir daí,
o reino de Deus passa a ser estabelecido na sua vida. Amém? Assim como os espanhóis colonizaram os países latinos, assim como Portugal colonizou o Brasil, Jesus veio para estabelecer o seu reino na nossa vida. E a partir do momento que você diz, sim, Jesus, eu quero, eu confesso com a minha boca que tu és o meu Senhor, você é salvo, você é livre, você sai das garras do teu antigo Senhor. Ah, mas eu pertencia a Satanás? Sim. Todo homem era escravo do pecado. Todo homem era escravo de Satanás. Por quê? Por causa do pecado. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio e pagou o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Por isso que se você confessa que Jesus é o teu Senhor e crê que ele ressuscitou dentre os mortos, ele não está mais morto, você será salvo. Amém? Quem é o teu Senhor? A quem você pertence? A quem você entregou a sua vida? Aonde você vai morar, passar a sua eternidade? Isso é determinado na questão a quem você pertence. Amém? Jesus é o teu Senhor? Se ainda não é, o faça. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador da tua vida, e você será salvo. Amém?